estamos nos preparando para as nossas provas, que terão início na próxima semana, né, nossas avaliações parciais, e vamos dar continuidade aos nossos estudos, né, fazendo revisão e vendo novos conteúdos, tá certo? Então, a princípio, nós temos aqui crianças brincando, né, que nessa unidade de estudos, a abertura do capítulo vem falando das brincadeiras atuais e as brincadeiras do passado, certo? Então, vamos falar um pouco das parlendas, que também fazem parte das brincadeiras, né? É conteúdo de provinha, tá certo? Então, as parlendas são versos divertidos, né? Com rimas ou não, podem ser faladas nas nossas brincadeiras, nas brincadeiras em voz alta. Aqui nós temos exemplo de algumas parlendas, certo? Nós temos 1, 2, 3, 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato. Então, aqui são modelos de parlendas. Temos a cotia, né? Temos o dedo midim, a do dedo midim, quem cochicha o rabo espicha, que foi a atividade que nós realizamos. A parlenda do domingo, que hoje é domingo, do pé de cachimbo, também outra parlenda muito conhecida. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Então, são parlendas que não sei se fazem parte da rotina de vocês hoje em dia, porque dificilmente as crianças sentam para brincar no coletivo, mas pesquisem essas parlendas, tentem brincar, tentem fazer um circo, sigam essa instrução que tinha na atividade da página 31, certo? Que é ensinando a brincar com a parlenda cotia. Vamos sair um pouquinho do celular para brincar com o coletivo. Já que vocês não estão vindo, né, as crianças que estão optando na aula remota, faça esse tipo de brincadeira em casa, com seus irmãos, com seus familiares, tá certo? Então, na página 44, nós temos aqui um texto que fala informações sobre brincadeiras, certo? É justamente o que eu falei agora, ainda há pouco. Antigamente, as crianças brincavam mais no coletivo. O que é brincar no coletivo, professora? Brincar no coletivo é juntar várias crianças para brincar de esconde-esconde, para brincar de 7 pecados, para brincar de carimba, que ainda hoje algumas brincadeiras se pode ver ainda as crianças brincando, mas antigamente nós víamos com mais frequência. Então, na página 44 do livro de vocês, aqui nessa parte aqui, tá certo? Tem brincadeiras de criança ao redor do mundo. É a série fotográfica mais emocionante do seu dia. É tão bonito ver a liberdade e a alegria de crianças brincando juntas, o coletivo, né? A vida de adulto tira muito do nosso tempo para a diversão e é difícil não sentir saudade da infância quando vemos pequenos grupos de crianças brincando. Elas têm o peso, não têm o peso da responsabilidade, por isso que elas brincam livremente, né? Por outro lado, as próprias crianças de hoje não sabem o quanto é importante esse tempo de brincadeira coletiva na rua. Cada vez mais elas são seduzidas pelos jogos de computadores, celulares, tablets, né? Então, por quê? É a realidade atual das crianças de hoje, né? A tecnologia trouxe para eles esse suporte. Até o próprio meio que nós vivemos hoje é diferente dos anos anteriores, onde as crianças tinham mais espaço, onde se tinha mais liberdade para correr, né, nas ruas. Hoje em dia, as crianças vivem mais dentro de um apartamento, em condomínios com parquinhos, né? Não tem tanta essa liberdade que nós tínhamos no passado, mas é muito importante procurar ambientes que possam
proporcionar a vocês esse tipo de brincadeira, esse contato com o coletivo, o dividir, o passar a bola, o ajudar o colega que cair, se levantar. Isso contribui para o seu crescimento lá na frente, para você tornar um adulto mais sensível, mais compreensivo, mais atuante numa amizade. Entenderam, gente? Então, procurem brincar mais, procurar um grupo maior de amigos. Não atualmente, que a gente está meio que com vários protocolos a serem seguidos, respeitados por conta da pandemia. Mas dentro da família se pode sim brincar, entendeu? De alguma tipos que não seja você viver naquele mundo do tablet, naquele mundo do computador, naquele mundo do joguinho eletrônico, tá certo? Na página também 45 tem aqui para saber mais, né? Você sabia que existe um artista plástico que se baseou quase todas as obras dele em temas de brincadeira? Então ele usou as brincadeiras a trabalhar a sua arte. Pois é, esse artista se chama Ivan Cruz. Nasceu em 1947 no Rio de Janeiro. Quando ele era criança, ele brincava muito na rua do bairro onde ele morava, né? Então, era muito comum naquela época, eu acho que ele é da minha época, ele é mais velho do que eu não sou de 47, sou de 66. Então, era muito comum ele brincar nas ruas, porque era a brincadeira da época, né? O trabalho do artista tem como base a seguinte frase. Olha só a frase dele, né? Do Ivan Cruz, que era um artista que brincava muito na rua na época de infância, e que ele trouxe essa frase, né, na lembrança, né, nas recordações dele, né, essa lembrança e essa frase. A criança que não brinca não é feliz, tá certo? Ao adulto que não é criança, não brincou. O adulto que não é criança, ele não brincou, né? Então, falta-lhe um pedaço no coração. Então, o adulto que não brincou, falta um pedacinho dele no coração, porque ele não teve a parte do brincar, né? Então, a criança que não brinca não é feliz. Ao adulto que, quando criança, não brincou, falta-lhe um pedaço do coração. Então, é uma frase bem complexa, né? Que é como se faltasse um pedacinho daquele adulto que não brincou, que talvez ele não tenha essa sensibilidade toda do brincar, do se divertir, e se tornou-se um adulto que mais carrancudo, né? Sem alegria. Não necessariamente uma regra, né, gente? Nem todo mundo é assim, às vezes é característica da pessoa. Mas possivelmente um adulto que quando na fase de criança não brincou, ele não é um adulto feliz. Certo? Isso é a frase do Ivan Cruz, né? Que se divertiu muito quando criança. Ainda na página 45 tem uma curiosidade que vale a pena você conhecer, tá certo? É uma dica de livro, né? De palavras cantadas, que vem acompanhada de DVD. Dá uma lidinha aqui, tá certo? Para ver se você... que tipo de brincadeiras você pode encontrar, brincadeiras cantadas e dançadas, tá certo? É uma sugestão também para leitura e diversão, né? Já que nós estamos meio ainda que limitados em algumas atividades. Vamos falar um pouquinho do poema que nós falamos na semana passada, na aula anterior, que o poema ele pode ter rima ou não, que ele é dividido, a estrutura do poema é dividido em estrofes, que é composto de versos, né? Cada conjunto de verso forma uma estrofe, tá certo? Então aqui nós temos um poema, né? Do ABC dando, né? Então, com a letra A, aí vem cada significado de cada letrinha, né? Aqui nós temos o quê? Vamos contar quantos versos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vocês vão contar a quantidade de versos que tem, né? Que são as linhas.
que são as linhas de cada, certo? E esse conjunto aqui de linhas formou uma estrofe, certo? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Certo? Então, aqui nós temos a definição novamente de poema, que é para você relembrar, nós estamos fazendo revisão para as provinhas, né? Que poema é um texto organizado em versos, que pode ter rima ou não, né? Versos são conjuntos de linhas que formam uma estrofe, que foi a definição que eu falei há pouco, tá certo? Então, aqui você vai exercitar a sua leitura aqui nesse texto, vai fazer uma leitura com a atenção do poema, para em seguida responder as questões, tá certo? Referentes ao texto. Aqui na segunda questão, da página 47, você vai observar, né, a letra que foi pintada, que começou no final do poema. Observe atentamente as letras que você pintou do começo ao final do poema, né? Que foi, vocês prestaram atenção que as letras pintadas, elas formaram o quê? Né? Olha só, começou daqui as letras, tá certo? Olha aí, formou o nosso alfabeto, daí o título do poema ser esse, né? Então tá perguntando, o que você percebeu? Então a resposta é que cada frase tem a letra do alfabeto e as letras estão em ordem alfabética. O que é uma ordem alfabética? É uma ordem que segue a sequência do nosso alfabeto, certo? Então, na terceira questão, vocês vão enumerar do número 1 ao 6, certo? Deixando em ordem alfabética a sequência das letras, né? Que aqui tem as letrinhas aqui, que são os versos do poema, que tinha no poema, que tem no poema. Então, quem é o número 1? Tem o número 1, é a letra A, né? Primeira vogal, primeira letra do alfabeto, a letra A. Quem é o 2? O 2 nós temos o B. O 3 nós temos a letra C. O 4 a letra D, o 5 a letra E e o 6 a letra F, né? Então, nós temos aqui numerado de 1 ao 6, lembrando que a ordem alfabética, ela segue a sequência das letras do alfabeto. Nesse caso aqui, dessa questão, só foi trabalhado até a letra F, certo? Então, na quarta questão, é uma resposta pessoal, né? Você vai ter que seguir o exemplo, né, do poema e vai dar continuidade ao texto, né? Ó, com a letra D, deixo 2 danças. E com a letra G, que é que você ganhei 2 gatos, ganhei 5 gatos, com G, né? Então você vai dar continuidade, dando sequência às letrinhas que estão sendo pedidas aqui, solicitadas aqui. Então, essa resposta é uma resposta pessoal, mas que você tem que seguir o mesmo estilo da página 46, do poema da página 46, certo? Agora, gente, nós vamos falar das cantigas de rodas, que também são brincadeiras, certo? As cantigas de roda fazem parte das brincadeiras, sim. Tá perguntando se elas fazem parte das brincadeiras e a resposta é que elas fazem, sim. Então, aqui nós temos uma brincadeira chamada Escravo de Jó, nós temos aqui Capelinha de Melão e Cai Balão, né? Então, fazem parte de brincadeiras de roda. Escravo de Jó, jogava o caxangó, tira, põe, deixa ficar, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zague. Capelinha de Melão, é de São João, é de cravo, é de roça, é de manjericão. São João está, não acorda não, acordai, 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 João. Gente, nós vamos perceber aqui que aqui nós vamos falar agora de som nasal. O que vem a ser o som nasal?
que vem a ser do som nasal. O som nasal, o próprio nome diz, sai do nariz. E por que será que essas palavrinhas estão circuladas no texto? Elas estão circuladas porque essas palavras aqui, que tem tio, tá vendo? Ao, tio, elas indicam que o som dessa palavra aqui, onde tem são, João, cão, são, não, são palavras com som nasal, porque terminam com tio, certo? Então, e por que será que as palavras jogaram, caxangar, são também? Porque as palavras com em, on e on são também palavras com som nasal. Ou seja, nós vamos agora ter a definição na página 48, tem aí bem direitinho explicadinho, né? Que o som nasal sai do nariz e da boca ao mesmo tempo. Você escuta, vê o som saindo ao mesmo tempo da boca e do nariz. A nasalização acontece quando as letras M e N ou o sinal do T marca o som nasal da palavra. Observe o ar sair quando as sílabas das palavras abaixo são repetidas em voz alta. Casa, tatu, lata, casa, lata, tatu, né? Você descobriu o quê? Né? Agora você vai pronunciar as palavras que vem acompanhada de tio e que vem acompanhada de uma vogal com o N ou com o N, certo? Para você ver o som saindo da boca e do nariz, ok? O que marca o som das palavras. Então, vamos lá. Agora, repita em voz alta, né? Palavras com sílabas, certo? Ok. Vamos ler? Tem tambor, salão, estudante, né? Então, essas palavras, elas têm o som nasal, vem acompanhado da vogal mais o N, né? Estudante, gan, né? Topogã, né? Salão, entendeu? Então, vocês pronunciam as palavras e vocês podem observar que as palavras com tio e as palavras seguidas de vogal N ou M, elas têm o som nasal, certo? Essas regras aqui você pode acompanhar na página 48, com atividade na página 49 do nosso livro. E dando continuidade, mais uma vez, aqui nós temos o que? Na página 49, dizendo que o tio é um sinal gráfico utilizado nas palavras para indicar o som nasal. Normalmente, ele se encontra em sinal nas vogais A e O. Normalmente, né? Eles vêm nas vogais A e O. As letras MN também fazem com que esses sons das sílabas se tornem nasais, que foi o que eu expliquei, o que eu mostrei nas palavras anteriores, né, da página anterior, certo? Então, aqui nós temos algumas palavras na terceira questão, como cabelão, cachorrão, balão, caminhão, botão, bolão e carrão. Vocês perceberam que essas palavras, elas são acompanhadas, elas têm o tio. Então, são palavras com som nasal. Essa observação aqui, isso você pode encontrar na página 49, certo? É só uma explicação. Vamos agora para a ficha, para as páginas 13 e 14,
nossa ficha. É aquele livrinho, esse livrinho aqui fininho, né? Página 13 e 14. Na página 13 e 14, o que é que você pode ver? Vocês vão ver aí um texto que fala sobre as formigas, né? Algumas curiosidades das formigas, existe as formigas operárias, existe as formigas que são que o formigueiro tem no formigueiro tem as operárias, tem as domésticas, né? Que existem os ninhos que elas fazem, os ninhos em locais como buracos de parede. Então, existe que cada formiga, ela tem a sua função no formigueiro. Então, é um texto aqui, um texto que vai informar algumas coisas referente às formigas, né? Digamos que seja um texto científico, né? Então, por quê? Porque estudaram sobre as formigas, escreveram informações importantes sobre elas e você vai realizar a sua atividade como? Escrevendo esse texto usando a letra cursiva, tá certo? Tem um espaço abaixo na sua fichinha onde você vai copiar esse texto fazendo uma letra linda, usando letra cursiva, tá certo? São informações sobre o mundo das formigas. Interessante que eu pulei, desculpa, a página do livro 49, que era para vocês retirarem do texto, olha aqui, retirarem as palavras com ão, né, na sílaba, ões e ães, e colocarem, tirarem do quadro acima e colocarem nos locais corretos. Daí é uma atividade da página 49 do livro, onde ainda se está trabalhando o som nasal, né? Palavras com tio, certo? E eu finalizo a nossa aulinha de português, né, com uma brincadeira antiga, né? As pipas. As pipas são brincadeiras antigas, mas que ainda difícil de se ver crianças brincando de pipa, mas que nós ainda encontramos, né? Ainda faz parte de algumas brincadeiras algumas crianças tiveram já a oportunidade de brincar de pipa, como os que nós conversamos aqui na sala, que disseram que brincou com a avó, tanto de pipa como peão, né? São as brincadeiras passando de geração para geração. Fica aí uma lembrança dessa brincadeira interessante, né? E que deixa o céu colorido. Só que tem que escolher o local certo, né? Tem que ser longe de fios de energia, né? Tem que ser num local livre, tá certo? Beijo, até a próxima aula. Fiquem com Deus.